Vamos. Vamos dar início, então, pessoal. Mais uma vez, um super bom dia. Obrigada pela presença de vocês. A gente está aqui com muito prazer, com muito orgulho, finalizando um ciclo, de palestras promovidas por esse núcleo que a gente montou aqui na Bahia. Então, Zeca, seja muito bem-vindo, né? A gente já tem um núcleo da Sertão Brás na Bahia. Débora, para a gente, assim, é uma referência no mundo dos queijos, no mundo dos queijos artesanais, no mundo da maturação. Então, com o apoio, com a ajuda dela, a gente montou esse núcleo de alguns produtores que estamos unidos em prol da cultura queijeira na Bahia. Então, nosso objetivo é também usar esse lema, né? Cada um sua parte faz. Nós nos reunimos desde setembro do ano passado, e construímos, ao longo desse tempo, algumas ações, né? Procuramos unir com outras entidades, como o SEBRAE, como o SENAC, que tem dado apoio a gente a várias ações, e montamos um ciclo de palestras a cada mês, no sentido de orientar produtores. Essas palestras estão, inclusive, no site da Sertão Brás. Então, começamos com foco para o produtor, tivemos a professora Denise, que é uma médica veterinária que atende a um determinado território. Já somos 3 queijeiros dentro desse núcleo que tem o seu estabelecimento com o selo de inspeção municipal, e todos em prol da cultura queijeira, tanto do queijo tradicional, né, que a gente estava falando no início, como os seus queijos autorais, inovação, que vão passar aí pelo processo. Então, é um longo processo, mas a gente está no caminho, unido, e hoje a gente está com muita alegria, com muita honra, né, com Débora, que vai finalizar esse ciclo de palestras que a gente fez, seguindo o raciocínio, né, começando com o produtor, com a doutora Denise, depois falamos das nossas experiências, depois tivemos o professor Kleuber, falamos de produção de queijos com características próprias, com terroir, e hoje Débora vai nos abrilhantar com essa apresentação, e vai falar um pouco de famílias de queijos, de análise sensorial, e tentando fazer com que a gente acrescente nosso conhecimento em relação a o que é um defeito, o que é uma variação organoléptica, né? Especificamente para os queijos artesanais. Então, Débora, muito obrigada, né? Muito obrigada pela sua presença, obrigada a cada um de vocês que dedicou seu tempo de estar aqui conosco, e vamos começar aí esse bate-papo, e com você a palavra. Muito obrigada, Ana Clara. Parabéns ao Núcleo Sertão Brás da Bahia, que fez esse ciclo de palestras durante esse ano já. E espero que vocês já estão pensando no calendário para agosto, até o final do ano. Está chegando reforço aí no núcleo, o Zeca lá da Chapada e outros produtores que vão entrar. E eu desejo que vocês tenham muito sucesso na produção que vocês fazem na Bahia. Com a boa vontade que vocês têm, eu sinto que não vai ter erro, vai ser sucesso garantido. Obrigada pela apresentação que você fez de mim, mas não é isso tudo também não, viu? Porque eu tenho muito a aprender ainda. Cada dia que eu aprendo, eu vejo que ainda tem mais coisa para aprender, e eu acho que eu tive uma sorte muito grande na vida de ter encontrado o meu marido, que é o Arnaud, que a gente trabalha junto em queijo, a gente tem acesso a muita informação, e a gente trabalha como jornalista, né, além de ser professora na Escola Mons e na Escola de Comerciantes de Queijo em Paris, a gente trabalha com as nossas duas revistas, francesa e brasileira, e isso me dá a oportunidade de ver muita coisa que eu vejo que é muito legal para o Brasil. Então, eu acho que o fato de eu transmitir toda essa informação para o Brasil não é mais que minha obrigação com o universo, que me colocou nessa posição privilegiada, de poder compartilhar essa informação, e eu fico muito feliz. Ainda sobre o núcleo Sertão Brás da Bahia, eu quero lembrar que vai ter um festival agora em Dom Macedo, né, Ana? Um, Isso. um festival em Dom Macedo, dia. Que dia que vai ser?
Dia 6 de agosto. Dia Eu ia 6 de deixar você falar agosto isso no final. vai ter um festival em Dom Macedo com queijos paulistas, mineiros e baianos. Então, quem quiser ir, está um preço bem acessível, R$ 100, e vai ser um final de semana bem gostoso. E parabéns para o Léo, lá da Dom Queijo, que está fazendo esse evento para reforçar a cultura queijeira na Bahia. E é muito legal porque a Sertão Brás tem a característica de trabalhar não só com os produtores, mas trabalhar também com os comerciantes de queijo e com os consumidores, principalmente, que eu acho que é onde está mais precisando ultimamente, para esclarecer os consumidores finais o que é um queijo artesanal. É, eu, quando recebi esse convite da Ana para falar sobre defeitos de queijo e perfil sensorial de acordo com as famílias, eu fiquei um pouco de bode, eu confesso, porque eu não estava aguentando mais ouvir falar de defeitos de queijo. O Arnaud acabou de escrever um livro que vai ser lançado em breve aqui na França, só sobre defeitos de queijo. Então, esse estava sendo o assunto nosso já há meses, em todas as refeições. Eu falei, não aguento mais falar de defeito de queijo, mas se o pedido é esse, eu acho que é porque está precisando e vamos com alegria. Antes de entrar no assunto propriamente dito de defeito de queijo, eu queria esclarecer que dentro do mundo do queijo artesanal, defeito de queijo às vezes é uma coisa muito relativa, porque a indústria queijeira, ela nos acostumou a um sabor e características padrões de queijos que nunca mudam. E os queijos artesanais, mesmo que os produtores busquem esse padrão, muitas vezes isso é variável. Se dá um calor muito grande, se as vacas comem algum pasto diferente, o queijo pode ter algumas variações organolépticas. Então, como os clientes não estão acostumados, ele compra um queijo, quando ele volta para comprar, ele quer comprar o mesmo queijo, isso dificulta um pouco e põe até o produtor com a sua reputação em risco. Então, diante disso, a gente teria que fazer um trabalho mais apurado ainda com o consumidor final, para que ele saiba que quando ele está comprando um queijo artesanal, ele pode levar um produto que talvez é diferente do da última vez. Mas é por isso que o queijo artesanal, ele não se vende sozinho. O queijo artesanal, ele se vende como explicação junto com ele, né? É, então, isso faz parte de um trabalho que deve ser conjunto entre o comerciante e o produtor. Então, eu acho que faz parte do trabalho do produtor, quando ele manda um queijo para o comerciante, falar que esse queijo está diferente, e um trabalho também do produtor, do comerciante para o consumidor, e quando essa venda do produtor for direto para um consumidor final, ele avisar: olha, esse queijo está um pouquinho diferente por causa disso e disso e disso. O que é completamente normal. Algumas denominações de origem protegida na França, por exemplo, eles fazem essa separação, né? O próprio queijo Comté, o queijo Beaufort, que são queijos que, quando as vacas estão na montanha, o queijo é bem mais amarelo, bem mais tem mais gordura, é um queijo mais generoso, e na época do inverno é um queijo bem mais branco. Muitas vezes a gente compra um Comté de 18 meses que foi feito no inverno, ele costuma ter menos sabores, ser menos complexo e ser mais branco que um Comté de 12 meses que foi feito no verão, por exemplo. Então, para falar um pouquinho dos defeitos de queijo, entrando, vocês podem escolher. O nosso livro ainda não foi publicado, mas eu imprimi ele aqui, e ele é feito da mesma forma que o nosso livro Guia de Cura de Queijo. A gente tem várias fichas de defeitos. Não vai dar para falar de todas hoje, mas eu escolhi algumas, e o método que a gente usou no livro foi explicar quais são os sintomas que a gente considera um defeito, né? Qual que é o diagnóstico, o que é que aconteceu e quais seriam os remédios.
E é claro que isso tudo varia muito de defeito para defeito, e é claro que existem muitas possibilidades de diagnóstico. Por exemplo, um queijo que esborracha. Quando ele esborracha, eu estou querendo dizer um queijo, le fromage d'étalonne. D'étalonne significa ele sai pelas beiradas e a lateral dele fica bem arredondadinha, né? Então, quais seriam os queijos que acontecem isso? Isso acontece muito com massa prensada não cozida, né? Como os queijos que a gente tem, queijo Minas artesanal. O risco, isso acontece porque acontece uma proteólise muito excessiva e a massa não se sustenta do jeito que a gente tirou ela da forma. Então, tem 3 fatores conjugados que podem explicar esse fenômeno. Primeiro é uma desmineralização muito importante da coalhada na hora da fabricação, e isso acontece principalmente em queijo pasteurizado, porque quando o leite é pasteurizado, o queijo perde um pouco da firmeza na coalhada, né, por causa dessa desmineralização. Pode ser também por causa de um teor excessivo de água no queijo, que pode acontecer devido a uma dessoragem mal feita, e pode acontecer também porque aconteceu uma proteólise super rápida nesse queijo no momento da cura. Então, no caso do queijo tá muito úmido, uma das soluções é trabalhar melhor o queijo dentro do tanque. Eu vi muito isso lá na canastra que eu estava lá há 2 semanas atrás. Todo mundo estava me queixando que a massa estava muito mole e o queijo dava até umas bolinhas em volta na casca, que era um excesso de soro que ficou ali. Então, o que estava acontecendo? A canastra está super fria agora no inverno. O tempo que o produtor tira o leite até o leite chegar dentro da salinha de fabricação, o leite já esfriou. Ninguém na canastra tem o costume de esquentar esse leite um pouquinho, né? O tolerado aqui na França, pelo menos, para esquentar o leite é até 38 graus. Quer dizer, vamos supor, se o leite sai ali da vaca com 33, 34, a Fabiana que está aí talvez pode me confirmar se é isso mesmo nas vacas brasileiras, mas até 38 graus é tolerável você esquentar esse leite e ele continuar sendo um queijo de leite cru. E aí você esquentando esse leite, você está favorecendo que o trabalho dentro do tanque de leite da fabricação da coalhada vai se passar, vai acontecer de uma forma correta, né? Às vezes a sala de fabricação está muito fria também, nessa época de inverno. Então tem um monte de gente reclamando comigo, ai, a minha massa está muito mole. Por quê? Porque o calor necessário para essa fabricação acontecer não ocorreu, e aí tem esse problema de uma falta de drenagem desse queijo. E aí se junta a um outro problema que quando o queijo guarda muita água, a proteólise dele vai mais rápido, e aí ele cura mais rápido, e aí ele esborracha um pouco, né? Qual que é o remédio para isso? Bom, se ele já chegou nesse estágio, é impossível voltar atrás. O que a gente pode fazer é comercializar esse queijo o mais rápido possível, porque como ele está com muita água, ele não foi drenado direito, é um fator para ele curar muito rápido. E aí... Encontrei isso na internet. Meu Siri tá falando aqui sozinho. E então, na cura também você pode tentar aliviar esse problema, curando ele ainda mais frio, né? Para quem tem uma estrutura de poder refrigerar essa sala, né? Uma outra coisa também é que às vezes
o produtor, quando ele vê que o queijo dele está ficando esborrachado desse jeito na lateral, ele tem um impulso de passar uma cinta com um filme plástico ou alguma coisa para tentar segurar esse queijo, mas não é uma boa ideia, porque você a perda do queijo vai ser menos importante, mas a cura vai acelerar ainda mais. Então, só resumindo esse primeiro defeito que eu estou falando, que é o queijo esborracha. Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem colocar aqui no chat, que eu estou de olho e vou falando. Então, são tantos defeitos aqui que eu estou escolhendo para ver o que a gente vai falar. Depois, se tiver algum que eu não falei, vocês podem me perguntar. De toda forma, eu espero que esse livro vai ser lançado até final do ano no Brasil. Um outro defeito é quando o queijo fissura, desse jeito aqui que vocês estão vendo. Então, quando o queijo fissura, essas fissuras verticais ou horizontais, elas vão aparecer quando a gente corta o queijo. E elas podem mesmo ir até a casca do queijo e fissurar o queijo na casca, o que ainda fica mais feio, né? Essa fissura, se ela não for fruto de um problema microbiológico, ela não vai afetar o gosto do queijo, mas ela pode comprometer a venda. Então, esse defeito, ele pode ter várias origens, que são, sobretudo, ligadas à fabricação. O mais comum é um problema também de mineralização associado a uma produção de gás dentro da massa que cria essas tensões, mas pode ser também ligada a algumas condições de vida inapropriadas, principalmente já no caso do comerciante. Por exemplo, se o queijo for para um ambiente muito seco, que é diferente do ambiente que ele foi curado. E outro problema também acontece demais quando o queijo sofre choques mecânicos mesmo. O queijo é muito grande, ele levou um tombo, ou na hora dele ser enviado numa caixa, a caixa foi sendo julgada de todo jeito no correio, que a gente sabe que acontece. Bom, para isso a gente pode sempre embalar o queijo de uma forma melhor, com papel bolha. Essas fissuras, elas são mais comuns também em queijos de massa prensada cozida ou não cozida. E geralmente é um problema também de formação de gás dentro da massa, ou seja, é um problema de origem fermentar. E pode acontecer de ser, por exemplo, fermentos propiônicos, que normalmente estejam presentes também. A gente tem o hábito que o fermento propiônico só vai causar aquelas bolinhas vermelhas, redondinhas e lindas, com aquele sabor adocicado, mas não, acontece também do queijo da propiônica dá um furinho que vai ser uma fissura, né? Geralmente, na Maison Mons, a gente fala que quando a olhadura é um defeito, quando essa fissura, esse buraco é um defeito, a gente chama de buraco. Quando é uma virtude, a gente chama de olhadura, né? Então, outra coisa também é se o queijo ele não for bem acidificado no momento da fabricação, né, pode acontecer que algumas zonas dentro dele, da massa, pode sobrar um pouquinho de soro. E aí isso vai causar uma pós-acidificação, vai ter uma quantidade de lactose mais importante e o nível de acidificação vai ser diferente entre determinadas partes da massa. Então, os grãos da coalhada, eles não vão ficar bem sólidos uns com os outros. Então, uma má drenagem pode provocar também esse problema.
E essa drenagem imperfeita, ela pode ser causada também por um leite muito pobre em proteína, uma acidificação muito forte ou uma desmineralização super importante da massa. Portanto, uma das coisas para evitar isso seria também aumentar a prensa, né? Esse problema vem da fabricação, então não tem jeito de mudar o que já está feito. Mas ele pode ainda piorar na cura se esse queijo for curado diretamente numa loja de queijo, porque ele vai ter algumas zonas de fraqueza no meio da coalhada que não vão ser, que vão ter esses problemas de uma bolsinha de soro que ficou ali no meio, por exemplo. E quando o queijo passa ainda por variações maiores de temperatura, ou ele está num ambiente muito quente, ou se a casca dele é muito grossa, tudo isso pode colaborar. Bom, todo mundo aqui já sabe, não é novidade, é impossível de resolver colar uma fissura de queijo que já está fissurada, né? Então a gente tem que encontrar uma nova vida para o queijo. Ou a gente pode vender ele ralado, ou a gente pode cortar ele em pedaços e embalar de forma que a fissura não fique completamente exposta. E uma outra coisa que é feito bastante aqui na França, se o queijo está realmente fissurado na casca, é colocar o queijo em panos de prato úmidos para tentar reidratar a casca, e isso vai despistar um pouquinho esse defeito e vai impedir o ar que poderia secar ainda mais e agravar esse problema de agir. E potencialmente isso é uma boa solução também, porque impede como o queijo, se ele estiver fissurado na casca, ele está sujeito a contaminações do meio exterior. E com esse paninho molhado em volta, ele fica mais protegido. O que se deve fazer também é prevenir, né, vigiar, para não ter variações de temperatura e de umidade onde esse queijo estiver estocado. E isso porque, pelo menos na França, os queijos de massa cozida, a regulamentação permite que eles sejam estocados numa temperatura mais elevada. Aqui todas as famílias é entre 4 e 6 graus, que eu imagino que é a mesma coisa no Brasil, que eles devem ser estocados numa loja de queijo, mas na França, os queijos de massa prensada, cozida e não cozida, eles são permitidos de ser estocados até 10, 12 graus. E isso é bom o produtor de queijo dar um feedback para o comerciante. Olha, esse queijo está assim, então você pode tratar ele com mais atenção. E o comerciante também, se ele recebe um queijo que está assim, ele tem que ligar imediatamente para o produtor e falar, olha, eu tô com esse queijo assim, desse jeito, para os dois tentarem encontrar uma solução junto, para descobrir se não foi uma ação mecânica durante o transporte, para descobrir se não é um problema de pós-acidificação, de excesso de lactose na massa. Então, isso tudo são soluções que eu acho que o comerciante e o produtor de queijo, eles têm que ter uma ligação bem íntima para falar desses problemas, né? É muito fácil o comerciante ligar para o produtor e falar assim, ó, vem buscar porque o seu produto está assim, 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 e não é o que eu estou acostumado, não quero mais. Mas não, seria talvez mais solidário ele falar assim, olha, o seu produto está desse jeito, será que você sabe por quê? Você está sabendo que está com esse problema? Vamos encontrar uma solução junto? Ó, eu estou com essas informações sobre defeito de queijo aqui, será que você passou por alguma dessas situações que eu citei antes, né? E também a gente tem dois tipos de fissuras. Tem umas que a gente chama de fissuras fechadas, que são uns fios, às vezes é uma fissurinha pequena, mas que é suficiente para quando a gente corta esse queijo, ele vai perder a integridade, ele vai se quebrar na hora de cortar,
e, e elas são praticamente indetectáveis, porque elas são muito finas, e a gente tem também umas fissuras mais abertas que formam uma cavidade maior, né? E é a atividade fermentar que produz essas fissuras que a gente chama de abertas, porque elas contêm gás. Isso eu estou falando, eu nem estou falando de fissuras que sejam por causa de butíricas, por exemplo, que aí geralmente quando você corta tem um mau cheiro, né? Então, tudo isso, eu nem estou falando dessas fissuras, eu estou falando de ou problemas mecânicos ou problemas da dessoragem. Mas claro também que a gente tem as fissuras que já são mais graves, mas geralmente quando uma fissura por contaminação microbiológica acontece, quando a gente parte o queijo, já tem realmente um cheiro muito ruim, porque essas bactérias vão liberar nitrogênio, e aí já é um cheiro desagradável. Eu já aconselho realmente não vender e conversar com o produtor para que ele reveja, talvez um processo de silagem que foi mal feito, ou às vezes algum processo de contaminação no queijaria que é um processo que deve ser revisto, né? Então, vou passar por mais um defeito. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. O próximo que eu vou falar é buracos em excesso na massa. Dá para ver que esse queijo Morbier aqui tá cheio de buraco. Ainda sobre as fissuras que eu falei antes, por exemplo, um queijo Comté, que é curado no mínimo 4 meses, que a cura dele pode ir até 3 anos, eles têm nas caves de Comté, tanto no Forte Santo Antônio como no Forte de Rousse, que são fortes que o Forte Santo Antônio cura 100 mil queijos Comtés ao mesmo tempo e o Forte de Rousse o dobro, né? Lá eles têm uma equipe de 4, 5 pessoas que ficam só martelando queijo o dia inteiro com a bundinha da sonda, né? Tem um martelinho, eles martelam o queijo exatamente para prever onde estão essas rachaduras. E se o queijo tiver essa rachadura, o queijo é desclassificado. Não que ele não vai ser vendido, mas a cooperativa que fez esse queijo e deu para o curador, ela recebe o pagamento por esse queijo mais baixo do que o queijo que não tem rachadura nenhuma. E é impressionante a precisão dessas pessoas trabalhando. Eles batem ali, eu fiquei escutando. É fácil para a gente, às vezes na canastra a gente pega um queijo que está rendado, né? E você dá uma batidinha nele, você vê que o barulho dele é oco. Dá para saber. Mas imagina pegar um queijo de massa dura de 40 quilos e bater. Eu escutava tudo a mesma coisa. E eles falavam: não, aqui tem uma fissura, quer ver? Aí eles sondavam o queijo e mostravam para a gente que ali naquele lugar tinha uma fissura. Bom, então voltando para o nosso outro defeito que eu tinha começado a falar, são os buracos em excesso na massa, né? Que pode acontecer tanto em queijo de massa mole como em queijo de massa prensada não cozida. É raríssimo acontecer isso no queijo de massa prensada cozida. Eu realmente nunca vi. O diagnóstico é que a origem desse defeito ela pode ser tanto mecânica como fermentar. E distinguir essas duas origens é bem fácil. Os buracos mecânicos, eles são reconhecidos porque a forma é bem irregular e eles formam cavidades isoladas na massa. Às vezes é um pouquinho de soro que ficou ali e deu uma fermentação, então são buracos irregulares. Os buracos causados por defeito de fermentação, eles são hemisféricos e eles são repartidos de uma forma bem uniforme na massa. E mais o queijo é grande, mais ele tem uma tendência a se deformar e a inchar. Então, esses buracos mecânicos que eu falei primeiro,
eles resultam muitas vezes de um problema da gestão tecnológica dos parâmetros físico-químicos no momento da fabricação. E eles são provocados por uma má colagem dos grãos da coalhada. E muitas vezes a forma que esse queijo foi prensado foi insuficiente e a massa dele não ficou homogênea. Isso pode ocorrer também pelo fato do grão da coalhada ser muito penteado. Isso é outra coisa que eles falam na França, que eu não sei se eu traduzo bem, que é assim, eles falam um grão coiffé. Coiffé significa pentear. Tem muitas vezes que você corta a massa. Ai, desculpa. Tem muitas vezes que a gente corta a massa. Peraí, só um pouquinho. Eu vou avisar aqui pro meu marido, senão ele não vai parar de ligar. Que eu tô em live, senão. Chérie, je suis en live. Excusez-moi. Então, esse negócio de pentear o grão é assim, quando a gente corta a massa e o grão vai se formar ali. E aí a gente mexe um pouco, tem uma certa mexedura. Isso acontece muito em queijo azul, por exemplo, mas também em outros tipos de queijo de massa prensada não cozida. Você corta a massa, mexe um pouco aquela coalhada, deixa ela descansar, daí a pouquinho 5 minutos, daí a pouquinho você faz uma outra mexedura de 5 a 10 minutos, deixa descansar, daí a pouquinho você faz uma terceira mexedura de 5 a 10 minutos. O queijo continua ali no soro, a coalhada continua ali no soro. E aí, isso forma, em torno do grão, uma película protetora desse grão. E quando esse grão vai se juntar, ficam uns buraquinhos entre um e outro, o que é muito bem-vindo para queijo azul, mas para esse queijo que a gente está falando aqui, não é bem-vindo. Então, isso pode ser causado por uma mexedura muito intensa, por uma temperatura um pouco elevada dessa coalhada, que pode favorecer também essa colagem irregular dos grãos. Então, se forma essa película em torno dos grãos e isso faz com que eles vão se juntar de uma forma menos homogênea, dando esses defeitos. Agora, os buracos de origem fermentar, vocês me desculpem, mas pode ser um problema realmente de higiene e um problema de gestão do ambiente microbiano dessa queijaria. Né? Se o problema é ligado à presença de E. coli, né, a gente realmente deve evitar de consumir esse queijo. Não somente o gosto dele vai estar alterado, mas elas podem ser realmente patogênicas, te dar uma diarreia, né? Então, a melhor coisa, se um comerciante recebe um queijo desse, ou mesmo um consumidor final, é avisar o fabricante e devolver para ele o produto. Aí realmente não tem jeito. E ele deve ser destruído. Se o problema é ligado à presença de fermentos que não são patogênicos, um bom reflexo seria abaixar a temperatura de cura desse queijo para em torno de 10 graus, para desacelerar o metabolismo e vender esse queijo o mais rápido possível. Mais uma vez, em todos esses casos, eu acho que uma boa comunicação e diálogo entre o fabricante e o comerciante ou consumidor são essenciais, para que o fabricante possa rever seus processos, rever a qualidade do leite que ele está fabricando e rever também suas práticas de higiene. E um problema de ordem tecnológica pode também causar um problema fermentar. Por exemplo, se teve um atraso na acidificação desse queijo, pode permitir que a E. coli domine mais a situação. Geralmente, esses queijos com coliformes, eles dão buracos bem pequenininhos, do tamanho de uma cabeça de alfinete, que são brilhantes, têm um mau cheiro, mas tudo é também uma questão de cultura, né? Os queijeiros que fazem o transporte de queijos da canastra para São Paulo,
e que levam caminhões e caminhões de queijo, eles falam que nas periferias de São Paulo, não estou falando em loja de queijo séria e chique de São Paulo, não, estou falando nos sacolões de periferia, nos mercadinhos, onde esse queijo é vendido geralmente de uma forma informal, para a gente ser gentil, né? Esses queijos são os preferidos. E aí eu fico me perguntando como é que não tem uma epidemia, né, de E. coli, graças a Deus não tem. Primeiro, porque a gente não tem serviço epidemiológico no Brasil eficaz o suficiente para isso. Segundo, porque quando a pessoa passa mal, até ela saber se foi o queijo, se foi a linguiça ou se foi a cachaça, o queijo já passou. E a terceira coisa é que muitas vezes eu vejo em São Paulo o consumo desses queijos rendadinhos, que o paulista adora, ele é muito feito na chapa, né? Eles passam o queijo na chapa e aí come no pão, então talvez ali já matou o que tinha, né? Porque ele passou por um processo de calor. A Fabiane está falando que isso é bem cultural e que na região também existe uma procura por queijo furadinho. Eu já perguntei, gente, mas por que você gosta desse queijo furadinho? Ah, ele tem um gostinho ácido, né? Então, é, às vezes, é engraçado isso, em cursos de cura de queijo, a gente sempre faz o momento da clínica do queijo, né? Que cada um leva seu queijo, e às vezes, quando tem queijo muito furadinho, o Hervé, que trabalha comigo, olha para mim e fala: Não, mas nós vamos ter que comer isso. Eu falei, Hervé, se eu não morri até hoje, vamos lá. Mas realmente tem alguns que a gente não prova, porque o cheiro é muito característico e e a gente tem, né, esses micróbios que causam essas aberturas. No caso desse queijo que dá foto, não sei se está dando para vocês verem, que é um queijo Morbier, eles são bem redondinhos e não são E. coli, eles são bem com jeito de propiônica. E eu fiz essa foto, é um queijo Morbier feito com o leite da própria fazenda. Então, é, eu perguntei para as meninas que estavam fazendo esse queijo, o cliente seu não reclama? Ela disse, não, esse queijo a gente explica para o cliente que é quando a nossa vaca muda de parcela no pasto e tem uma certa parcela lá na fazenda dela que quando as vacas vão para essa parcela sempre dá esse queijo furadinho. E elas acreditam que a propiônica realmente ele tinha um sabor bem adocicado, um odor bem adocicado. Então ela já explica para o comerciante de queijo que ela manda ele que tá desse jeito, se ele quer mesmo, e, e, e aí por ser um produto de origem de leite cru, feito na fazenda, e as meninas elas são bem gracinha na responsabilidade que elas têm com a fabricação, os comerciantes passam essa informação adiante para o seu consumidor de queijo, e isso é tudo feito em harmonia e não tem esse problema com ela também. Essa questão também do buraco dos queijos, né? A última vez que eu fui agora no Forte Santo Antônio, tinha um cartaz lá de 1940 de um queijo Comté, de uma publicidade de queijo Comté, de uma moça vestida como nos anos 40, 50, toda bonita, mostrando um queijo Comté, e o queijo estava cheio de furo. E aí isso mostra também a evolução desse queijo, porque nos anos 40, 50 eles ainda não tinham administrado essa questão. Hoje em dia é realmente um ponto que os curadores desse queijo prestam muita atenção e o queijo é pagado inferior ao preço de um queijo que não tem esses furos. Mas eles me explicaram que nessa época, nos anos 40, 50, o queijo muitas vezes não era curado totalmente nas caves de Comté. Ele era levado para Marseille, que tem um porto, que esse queijo era exportado. Então, no fato de descer da região do Franche-Comté, que é mais ou menos no meio da França, até Marseille, em transportes, que o queijo ia balançando, sem refrigeração, isso favorecia no caminho a essas aberturas fermentativas
E, e realmente, hoje em dia, até também com o fato de todas as fazendas terem ordenha mecânica, tem muito menos possibilidade disso acontecer, porque diminui muito a carga de bactérias propiônicas pelo fato da ordenha ser mecânica. Um outro problema, deixa eu ver, tem tanto aqui. O que vocês preferem? Um queijo que incha ou um queijo que dá azul indesejável? Responde aí no bate-papo. Acho que o queijo que incha é mais comum, né? Mas eu acho que eu não vou falar desse que incha, não, porque eu já falei tanto de abertura aqui. Vou falar do queijo que tem um azul indesejável, né? Então, às vezes, você faz um queijinho pequenininho, láctico, que você espera que a casca dele vai ficar toda branquinha, branca de neve. Você trabalhou com os fermentos direitinho, aí ele dá aqueles pontinhos azuis, né? Aqueles pontinhos azuis acontece muito, a Heloísa Collins, que está aí, pode confirmar, em queijo de cabra láctico, quando a casca é ou lavada ou florida. Não, então esse defeito é um clássico, né? São manchinhas azuis ou esverdeadas que aparecem na casca e elas podem se alastrar, né? E elas preferem as zonas mais secas e ventiladas da casca, onde outras floras têm dificuldade de se implantar, né? O Geotrichum, ele gosta mais das zonas mais úmidas. Então, quando o queijo está com uma zona muito seca na casca, tem um problema de higrometria também ligado, então essas manchinhas azuis podem aparecer. Geralmente elas aparecem entre 3 e 15 dias. E como a indústria fez com que a gente seja muito habituado a um queijo branco, imaculado, né, virgem, o cliente logo torce o nariz. Na França, todo mundo come esses queijos, não tem nenhum problema. Mas alguns produtores que a gente entrevistou, eles falam, passou a fronteira para a Suíça, ninguém mais quer esse queijo, devolvem. Então, tem um trabalho aí de educação cultural queijeira a ser feita, né? Heloísa está falando, o duro é quando isso acontece no queijo, o povo publica no grupo perguntando se isso é Roquefort. Não, não é o Penicillium roquefort. Geralmente é o Penicillium album, que é inofensivo, pelo contrário, faz bem para a pele, para o cabelo, para a cabeça, tudo, não tem problema, não vai matar ninguém. O problema dele é realmente estético. Então, tem também o Penicillium roqueforti, mas em geral tem outros, que é o Penicillium expansum. Essa contaminação ela pode acontecer tanto no ateliê de fabricação, na sala de fabricação, e também pode acontecer na estocagem do comerciante de queijo. E isso pode também acontecer no ateliê. Oi, Diego, pode falar. Me permite, só para tirar uma dúvida, como eu estou aqui na queijaria, só mostrar aqui, para ver se isso que você está falando é o que está acontecendo nesse exato momento com o queijo meu. Posso? Pode, fica à vontade. Não sei onde vira essa câmera aqui. Não, eu acho que isso não é o que está acontecendo com você, porque esse queijo aí tá com umas manchas bem escuras, e aqui eu tô falando mais de queijos lácticos, de massa mole e casca florida. Esse problema aí, eu acho que é um problema de manchas de umidade. Tem um outro defeito aqui que fala dele. Exatamente não é esse, mas esse queijo ali em cima que eu vi de casca fissurada, aí de passagem, eu acho que é aquele primeiro defeito que a gente falou,
que é uma questão, talvez, que seu ar ainda está muito forte no seu queijo. Esse queijo aí, talvez você poderia embrulhar ele num pano úmido molhado para tentar, ao menos, preservar esse queijo de contaminações anteriores. Esse aqui a gente já descartou. Rala ele. Eu preciso descartar aí. Tá. Beleza. Então, voltando a esse defeito que eu falei agora, vários fatores podem ser favoráveis a esse crescimento desses mofos azuis, né? Pode ser um frio muito um frio bem forte, pode ser uma oxigenação muito importante, porque essas manchinhas azuis elas gostam muito de oxigênio, pode ser ambientes secos, onde que o azul vai ter uma vantagem competitiva sobre o queijo, sobre o mofo branco na casca do queijo. Pode ser também um excesso de sal ou de acidez. Então, o remédio, primeiro é você isolar bem esse queijo para que ele não contamine outros produtos e distanciar esse queijo, colocar ele num lugar onde que ele não vai contaminar os outros. Isso tanto na cave onde ele está sendo curado, quanto na câmara fria onde ele está sendo estocado, por exemplo. Bom, rever os seus processos de higiene também é bom, lavar as mãos, e começar sempre a manipulação, quando você estiver virando os queijos na cave, pelos queijos brancos, para não transmitir isso, esse azul para os queijos que não tem esse problema. E aí você vai tentar reduzir os fatores que causam o crescimento desse mofo azul. Por exemplo, não ter um frio seco, né? Não abaixar nunca para menos de 85 de higrometria e não ventilar muito, né? Porque isso também é um problema de turbulência. Você pode aumentar um pouquinho a temperatura da cave para que as outras floras se acordem e comecem a ocupar o terreno desse queijo, dessa casca. Também reduzir a entrada de oxigênio e renovar menos o ar, confinar mais o produto. A gente pode ainda tentar que essa casca seja colonizada pela flora branquinha que a gente quer que desenvolva. A gestão do sal também durante a fabricação pode ser uma causa, porque, sobretudo quando você usa o geotrichum na sua casca na sua casca do queijo, porque um excesso do sal não vai permitir o geotrichum de se implantar. E aí o lugar vai ficar livre para os outros que adoram o sal, quer dizer, não vou dizer que adoram, mas que toleram melhor o sal, como o Penicillium roqueforti e o Penicillium albuma. Mas, claro, a solução mesmo, né? Não tem solução para esse defeito. A solução é você imprimir uma etiquetinha falando assim, mofo azul faz muito bem para a saúde, e cola nesse queijo e vende ele como se fosse um outro queijo. Isso acontece. Nos Estados Unidos mesmo, a gente tem um caso de um produtor que colocou mold is good. Mofo é bom, né? E aí você lança um outro queijo ali, fala que não é aquele, que é outro, né? E, na verdade, também é importantíssimo, como eu já disse antes, dar um feedback para o fabricante, né? E isso também é uma coisa que duas reportagens recentes que a gente fez sobre esse problema foi no queijo Saint-Marcellin, que acontece muito, é um queijo IGP francês, que inclusive é a capa da nossa última revista Profissão Queijeira, né? E lá eles só conseguem vender o queijo com o mofo azul localmente,
passou das fronteiras do território de Saint-Marcelin, nenhum comerciante aceita queijo com esse mofo azul. Por outro lado, quando a gente esteve na região, a gente fez degustações comparativas e o queijo com mofo azul, gente, ele é muito mais saboroso. Ele é muito melhor, ele não tem problema ele não tem problema de patogênico nem de contaminação. Então, isso é falado nesse artigo que a gente fez na última revista, que o Saint-Marcelin começa a assumir essa diversidade e tem alguns produtores e curadores que estão separando uma salinha só para queijo de mofo azul. O azul não toma conta de tudo, não, mas realmente vocês podem ver aqui, ó, tem alguns queijos que estão mais azuis, né? E aí, nesse caso, eles têm que fazer esse trabalho de educação com o consumidor, e o comerciante de queijo é aliado do produtor nesse trabalho de educação com o consumidor. Deixa eu ver aqui. Qual outro defeito? Esse aqui aposto que todo mundo já teve, ó. Esse é o ácaro invasor. Excesso de ácaro. Ácaro quer dizer aquele aracnídeo pequenininho, que é uma poeirinha que fica ali em volta do queijo, geralmente em queijo já bem envelhecido, e o seu queijo está perdendo peso porque ele está comendo seu queijo e você está perdendo dinheiro, né? E ele não tem um problema patogênico, ele não é patogênico, mas pode acontecer de algumas pessoas terem alergias respiratórias a esse ácaro, como tem gente que tem alergia respiratória. Então, o sintoma desse defeito é que a casca, ela começa a ter um monte de cavidadezinhas, tá vendo? Acontece muito no queijo mimolete. O queijo mimolete aqui na França, ele é característico por isso. E essa poeirinha fina que vai cobrir os suportes de cura. E eles são bem gulosos, os ácaros. Eles fazem uma festa no seu queijo. Então, eles vão comer a proteína, a gordura e tudo que já foi degradado no queijo, e também eles comem outros mofos que estariam ali, por exemplo, o geotrichum, o mucor, o penicillium. Então, eles fazem furinhos na casca e eles vão entrando dentro da casca e eles vão começar a promover uma microaeração que favorece alguns micróbios que vão contribuir para um ressecamento maior desse queijo. Então, um queijo atacado de ácaro, ele pode perder até 20% do seu peso se não for feito nada, né? E por outro lado, esses queijos são muito apreciados porque esse trabalho do ácaro de digerir o queijo e o que ele produz depois que ele digere, não vou falar a palavra, mas enfim, vai favorecer um gosto particular para esse queijo que tem uma tendência a ficar mais picante. Eles apreciam ambientes úmidos, com mais de 80% de higrometria, e a zona de conforto desse bichinho é em torno de 25 graus. Mas a partir de 10 graus, eles já estão super satisfeitos. E eles podem entrar numa fase de letargia que pode durar mais ou menos um mês, se eles estão abaixo de 5 graus, porque o metabolismo deles permite que eles durmam se eles estão a menos de 5 graus, e eles podem sobreviver até um mês. E eles apreciam o pH da casca do queijo mais elevado. Isso explica por que eles gostam de queijo velho, que a casca do queijo já desacidificou muito, então ela vai estar com pH em torno de 7. Então, mais o queijo é velho, mais o ácaro vai gostar. Então,
Alguns deixam a massa do queijo mais seca e mais quebradiça e favorecem a duração de vida desse queijo, e isso alguns consumidores apreciam muito. Uma vez eu perguntei para um professor de Denil Bio de Poligny, que se chama Bernard Mieton, que eu tive a sorte de conhecer quando ele ainda era vivo, um querido, e eu perguntei para ele, o que fazer quando uma cave é infestada de ácaros? O que fazer para poder descontaminar uma tábua de queijo que foi contaminada com ácaro? E ele falou, põe fogo, faz uma fogueira com as tábuas todas. Então, quer dizer, é praticamente impossível. Eu conheço produtores que passam aspirador na cave todo dia para tirar o ácaro e eu fico pensando se o aspirador não está sendo infectado por dentro, né? Então, assim, a gente nunca vai conseguir se ver livre deles totalmente, mas a gente pode limitar a ação deles. Uma das formas é escovar o queijo com uma escova bem dura e colocar esse queijo no frio e passar sempre a vassoura ou aspirador dentro da cave. Alguns pesquisadores falam que seria um pouco eficaz jogar vinagre ou deixar essas tábuas de queijo de molho no vinagre, porque eles não gostam da acidez. Mas também não é uma coisa 100% eficaz. Eles podem esconder em buraquinhos dentro da cave. E se a gente quer frear se a gente quer frear a voracidade desse bichinho, a gente realmente tem que abaixar a temperatura e a taxa de higrometria, colocando um ar mais fresco e seco, e mesmo conservar o queijo numa câmara fria e desistir de continuar a cura dele. Coloca ele num vácuo, coloca ele numa câmara fria a 4 graus, você vai realmente fazer os ácaros adormecerem e frear isso. E é inútil de lavar o queijo para tirar o ácaro. Até porque, como ele forma esses buraquinhos, você vai acabar tornando essa casca viscosa, pegajosa, não é uma boa solução. E aí, algumas curiosidades, né? Esses ácaros são uma família muito diversificada, tem mais de 50 mil espécies que já foram repertoriadas. E eles não comem só queijo, eles comem colchão, farinha, carne seca, podem provocar alergia, que eu já falei, e eles medem até meio milímetro de diâmetro e podem ser visíveis a olho nu. Então, é muito comum quando a gente deixa um queijo que está com ácaro assim em cima de uma folha branca, daí a pouquinho você vê que a poeira ela mudou de lugar, é porque ele realmente está se movimentando. E entre as espécies que foram detectadas nos queijos tem o ácaros ciro, o Thyroophagus crutescentiae, o Thyroophagus casei, e de acordo com as regiões, eles são chamados aqui na França de artisu ou de ciron. Acho que no Brasil é só ácaro mesmo. Na canastra eu já vi o nome de piolho de queijo, que eu acho que é bem que procede bem porque o piolho também é um aracnídeo, né? Alguma questão aí, pessoal? Débora, Oi. eu, assim, assistindo tudo isso, né? Lógico que muitos problemas aí, muitas questões que você colocou são coisas que a gente também já viveu aqui, já experimentou, já aconteceu, a lista é grande. E eu vejo que cada vez mais, né, é complexo você estudar, você ter que ter conhecimento disso, você assim até entender o processo, sabe? Porque a gente que está todo o processo, eu não vejo como uma coisa assim tão simples. Eu tenho que eu
como é necessário trabalhar essa coisa da educação e da cultura, porque ainda tem essa, embora, né, o mundo do artesanal esteja crescendo e a gente esteja estudando cada vez mais, mas o comerciante, ele transfere para a gente aquela coisa assim, não, eu quero aquele queijo que eu comi naquela vez, sabe? E você trabalhar individualmente, cada comerciante, cada... Eu vejo como é difícil, assim, né? Olha, Ana, mas fazer queijo artesanal é muito difícil mesmo. Se fosse fácil, a indústria fazia. E estava fazendo no Brasil inteiro. Então, queijo artesanal realmente precisa de mais capricho, de mais controle. E eu estou passando essa informação aqui para vocês, e aí o meu colega Lohan Mons, da escola aqui que eu participo, que eu trabalho, ele fala muito: informação é muito fácil, eu quero ver transformar isso em conhecimento. Transformar isso em conhecimento é só pegando a vaca pelo chifre, fazendo queijo e observando todo dia e controlando. Todos os É por isso que nos nossos cursos a gente pede muito para as pessoas terem controle. Ter o controle de preencher uma ficha de fabricação todo dia, ter o controle de preencher seus protocolos de cura. Ah, esse queijo aqui tá assim, ele ficou ótimo. Ficou ótimo, você sabe repetir? Né? Fazer um queijo artesanal igual 2 vezes é um desafio. Então, você sabe repetir? Então, você volta lá no protocolo de cura dele, você vê quantas vezes ele foi lavado, quantas vezes ele foi escovado, quais temperaturas ele passou no processo de vida dele. Isso tudo são tabelas que a gente vai acrescentando aí para o controle desses queijos, que às vezes as pessoas acham que a burocracia é muita. Mas quanto mais controle você tiver, mais você vai conseguir entender seu processo e transformar esse tipo de informação em conhecimento. Isso aí, isso Eu aí. Como é acho que importante isso, né? a A gente gente está dentro, né, do é, processo. eu acho que a gente já acabou o nosso tempo, né, Ana? Talvez dá para ainda falar um último defeito aqui. Aí, você que sabe, já estamos em 12h10. Se alguém tiver alguma questão, né, Se alguém tiver alguma quiser colocar alguma experiência, ou compartilhar alguma experiência, Diego, Elô, que estão aí a- a- mais tempo, né? Como é que, assim, driblou isso, como é que vê essa relação, né, da produção com o comerciante. Então, quiser, tá? Marli tá aí também, Débora. querida Marli apareceu. Bom, se ninguém quiser falar nada, eu tenho uma pergunta em relação aos buracos. Liga seu microfone aí, Fabiana. Bora. Então, Débora, você falou ali em relação aos coliformes, e a gente sempre ouve, né, falar assim que o coliforme é aquele furo redondinho, pequenininho, né? Mas o Uhum. que a gente tem observado algumas vezes, que dependendo do nível de contaminação, esse furo fica grande. E isso aconteceu, inclusive, com a Nath, que você conhece, né? A Nath, ela é ótima, assim, e ela trocou o produtor, porque ela não produz o leite, né? Ela só faz o queijo e faz a maturação. E ela trocou o produtor de leite e me mandou uma foto apavorada do queijo, porque em 5 dias ele estava super furado. Só que eram os furos grandes, não era característico de coliforme, né? Mas a gente suspeitou, assim, que era coliforme. Ela mandou fazer análise mesmo e deu incontáveis, assim, estava super contaminado. Só que era um furo que não era característico, sabe? Era grande, não era um furo pequenininho, muitos, né? E não era tão redondinho, ele já era irregular. Eu não sei se ele vai, tipo, um furinho no outro, sabe? Que deve formando aquele irregular, sabe? Então eu tenho uma certa dificuldade, assim, eu digo até brinco, né? Quando eles me mandam foto, pera que eu vou consultar minha bola de cristal aqui para ver o que que é, né? Mas uma dificuldade, assim, de diferenciar, inclusive, da mecânica, né? Que você falou, a mecânica é irregular, mas às vezes o coliforme também fica irregular, né? Então, não sei se pela quantidade, né? Eu acho que também, de repente, se foi leite cru que a Nath fez, que transformou. Porque às vezes leite cru tem um zoológico inteiro, né? E quando a gente manda para analisar, é muito difícil, assim, porque às vezes você pergunta para o laboratório, vê se isso é coliforme. Aí o laboratório procura só o coliforme, ele não vai te falar as outras coisas.
Às vezes a gente manda queijo para análise e manda uma foto junto e faz uma bola azul exatamente em cima daquilo que a gente está querendo, circula exatamente em cima daquilo que a gente está querendo saber para facilitar pro laboratório, até porque essas análises são caras, mas eu passo o mesmo problema que você. Muitas vezes o professor manda para mim fotos, eu falo, gente, eu não tenho olhar microscópico, envia esse queijo para um laboratório para examinar o que, que é. Um outro responsável também desses furos mais irregulares, que não é mecânico, é o leuconostoque. O leuconostoque, ele dá uns furinhos bem irregulares, ele tem a vantagem de... Ele é inclusive utilizado para queijos azuis em parceria com o mofo azul, para poder formar essas cavidades que o azul vai poder ocupar depois. E o leuconostoque, ele é bem-vindo, mas às vezes as pessoas acham que ele é um defeito. E os furinhos dele são regulares, dá muito em queijo de cabra. Tô vendo um comentário aqui da Elô, adorei a explicação. Marli, obrigada aí. Quando tem alguma contaminação cruzada e meus branquinhos pintam de azul, eu sigo um conselho que a Débora uma vez deu. Digo aos clientes que eles são um lote especial de casca natural. São muito gostosos, bonitos, malhados, não tem nenhum problema. Muito bem, Elô. Também tem isso, porque às vezes a casca florida, a gente tá... É um termo que a gente lançou no Brasil com guia de cura, né? Que o termo em francês é croûte fleurie. Os pesquisadores do Brasil de queijo já caíram de cima de mim falando que essa tradução casca florida é horrível, que deveria ser outra tradução, que a gente não usa florida no meio científico. Mas eu queria saber, desafiar algum pesquisador a me falar uma melhor tradução para vender queijo, porque casca mofada, até que com o sucesso do queijo artesanal no Brasil, está vendendo bastante queijo de casca mofada, mas geralmente causa repugnância nos consumidores mais sanitaristas. Agora, casca florida geralmente remete a uma casca branquinha, e isso que a Elô falou é legal. Quando a sua casca está com um monte de coisa diferente, um monte de cor, tem mucor, tem geotrichum, tem algo. Assim também, casca natural. Casca natural. Casca natural é ótimo, né? Eu acho que vende, até porque o consumidor hoje está querendo uma naturalidade, né? Então, casca natural vai vender melhor do que casca mofada ou casca com o nome da bactéria. Todo mundo hoje em dia está morrendo de medo de nome de micro-organismo, né? Até ele ir no Google e ver que aquele micro-organismo tá bom e tal. Então, acho que é uma boa casca natural, adoro. Isso mesmo. E é isso, Ana. Educar o consumidor é a palavra-chave, educar o comerciante e ficar amigo do seu comerciante, né? Acho que E estudar bastante, né, Débora? estudar E o bastante. produtor Eu acho transformar aquela experiência em conhecimento, tá no dia a dia. E quem trabalha com leite cru é um desafio eterno, porque mesmo que assim, vamos fazer controles, porque tem coisas, como o Fabiane falou, você não consegue distinguir a olho nu, não né? consegue. Você faz uma análise microbiológica que deu uma situação em determinado lote. Daqui a um tempo já é outra realidade. Você não consegue nem talvez replicar essas análises, né? Que daí você manda análise para o laboratório e tal, o tempo já mudou, a vaca já comeu outra alimentação, já tem outra realidade. Então Pois é é. um desafio eterno aí também. Muito bem. E aí, os produtores aqui, eu aconselho a sempre convidarem seus comerciantes para virem na fazenda, te conhecer, tomar um café, ver a sua realidade. E os produtores também vão lá na loja do comerciante, ver a que temperatura que esse queijo está sendo vendido, de que forma que ele está sendo exposto, como que ele está sendo cuidado. Acho que isso é imprescindível, tanto de um lado quanto do outro. Aqui na Maison Mons, eles não autorizam o queijo deles ser vendido numa queijaria que eles não saibam como que esse queijo está sendo exposto, oferecido, porque isso pode, um mau cuidado de queijo por um comerciante pode acabar com a reputação do produtor. Então, é muito importante esse diálogo.
Mas é isso, pessoal. A Mesmo. Agnes falou que casca florida é romântico, né? Em vez de dar flor no Dia dos Namorados, dá um queijo de casca florida, um buquê de queijo de casca florida. É isso. Obrigada, Elô. Obrigada a todo mundo. Vamos encerrar então. E daqui a pouquinho a Ana vai passar a programação, né, Ana? Em breve, pelas redes, a programação do ciclo de palestras do segundo Para semestre do o Núcleo da segundo semestre. já está Uhum. começando agora em agosto com o evento na Dom Macedo, lá em Dom Macedo, Isso. na queijaria Dom Queijo, e de repente eu já sugiro que o Zeca seja também um dos conferencistas aí do nosso programa do segundo semestre, para ele apresentar os queijos da Chapada. Então, valeu, pessoal, um grande abraço a todos. E Ok. Débora, muito obrigada, né? Muito obrigada por estar conosco aqui. Obrigada também aos presentes. É muita honra também fazer parte desse núcleo. Juntos somos mais fortes, cada um sua parte faz. E assim vamos seguir, né? Uns ajudando os outros nessa diversidade do queijo artesanal brasileiro, né? Que a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil. Então, vamos juntos fomentar essa cultura queijeira, principalmente aqui na Bahia, E né? só para abrir o apetite de vocês, um que eu não falei aqui, ó, é quando a casca fica muito grossa e o meio não cura e dá esse cremosinho embaixo da casca, mas aí vocês vão esperar o nosso livro ser lançado no Brasil para descobrir como tratar esse defeito. Obrigada, tudo de bom. Valeu. Obrigada, valeu. Débora, vamos então ter uma Vamos, palavrinha com o tá, Zeca, né? por WhatsApp. Tô chamando vocês. Tá joia, tá bom então. Um abraço, tchau, tchau.